Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E que terça agitada foi essa? Iremos falar neste Boa Noite Gigante sobre renovação contratual da grande promessa do Vasco, Andrei Santos. Duas informações movimentaram a tarde de hoje, uma pela parte da manhã, onde o jornalista Jorge Nicola deixou bem claro que representante do jogador e membros da nova diretoria do Vasco não teriam chegado a um acordo. E agora há pouco, pela parte da tarde, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe uma nova informação de que a renovação entre Vasco e Andrei Santos estaria muito bem encaminhada para acontecer. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, falar também sobre o Vasco, de olho em uma grande promessa do futebol brasileiro, um meio-campo de 15 anos que atua pelo sub-20 do esporte e hoje já tem negociações muito bem encaminhadas com o nosso gigante da colina. Vamos também falar sobre isso, falar sobre tarde de treinamento no CT Moacir Barbosa, o CNPJ da Vasco SAF sendo confirmado, ou seja, hoje o Vasco abriu a Vasco SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e muitas outras novidades nesta terça, como eu já falei, bastante agitada. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar aos 68 mil inscritos, para isso precisamos da sua ajuda. Então larga o dedo aí no botãozinho inscrever-se, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. E principalmente, torcedor, ative o seu sininho de notificação, para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do nosso gigante da colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre o que aconteceu na tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Uma tarde de treinos, pois o Vasco treinou no CT e após esse treino viajou direto para Maceió, local da partida que estará acontecendo na próxima quinta-feira contra a equipe do CSA. E neste treino tivemos algumas novidades importantes. Primeiramente, sobre a presença de 3 jogadores do Sub-20, como está aparecendo aí para vocês. 2 deles sendo o Cauã Lucas, lateral esquerdo da equipe Sub-20, que participou pela primeira vez das atividades no profissional, e o outro, Pedro Lucas, um atleta que é zagueiro, defensor também do Sub-20 do Vasco da Gama, que vem tendo um destaque muito grande na categoria e por isso hoje esteve presente no treino da equipe profissional. Além disso, também podemos ver, como está aparecendo aí na imagem para vocês, a presença do Jorge Salgado, atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e também do diretor executivo da Vasco SAF, Paulo Brax, em um momento de conversa no nosso centro de treinamento. Lembrando, hoje foi o último treino realizado do Vasco aqui no Rio, pois o elenco viaja hoje e amanhã já treina em Maceió, local, região onde estará acontecendo a partida contra a equipe do CSA. A expectativa é que todo o elenco venha desembarcar na cidade na madrugada de quarta-feira. Ainda sobre essa partida, importante trazer para vocês que o CSA enfrenta o Vasco da Gama com um desfalque importantíssimo. O seu treinador, Roberto Fernandes, segue de fora da partida. Ele que vai ter, cumprir uma suspensão de 2 partidas. A primeira já cumpriu neste último jogo do CSA contra a equipe do Sport, uma derrota de 4-0 para a equipe de Alagoas. E o segundo jogo dessa série de suspensão será agora contra o Vasco, e o CSA deve ser comandado pelo seu auxiliar Fernando Alves. Uma partida, volto a repetir, importantíssima do Vasco da Gama, de uma série de 4 jogos que o Vasco estará jogando fora de casa nas próximas 5 rodadas. Uma vitória, aliás, algumas vitórias, né? Duas vitórias dessas 4 próximas partidas jogando fora de casa, dependendo dos resultados conquistados, o Vasco já dá um salto muito grande aí para o acesso à elite do futebol brasileiro. E ainda falando sobre Vasco, é claro, quero falar sobre agora Andrei Santos, um assunto que movimentou demais a nossa tarde no meio da torcida vascaína. Porque o que acontece?
Pela parte da manhã, surgiu a primeira informação, dada pelo jornalista Jorge Nicola. Segundo informações do próprio, a notícia que a gente teve é que as negociações do empréstimo entre Vasco e Andrei Santos estariam muito enroladas, pois a reunião que aconteceu entre o diretor executivo da Vasco SAF, Paulo Brax, e os representantes do atleta não foram agradáveis ao Andrei Santos. Segundo informações do Jorge Nicola, a renovação não iria acontecer por agora, pois haveria um entrave importante no qual os representantes do Andrei não estariam satisfeitos com essas cláusulas e as condições impostas pelo Vasco pela 777 Partners. Essas foram as informações que a gente trouxe no vídeo pela parte da tarde, Fala Gigante, às 2 horas. Porém, novidades aconteceram nesta mesma tarde de terça-feira. O jornalista Lucas Pedrosa, dando os créditos a quem trouxe a informação, deixou bem claro que o Andrei Santos e Vasco, neste momento, já tem um acordo para a extensão do vínculo contratual. Segundo informações, serão mais 5 anos de contrato, ou seja, um contrato até agosto de 2027. Este contrato, no caso, esta renovação, será o grande presente da 777 para o Vasco no mês de aniversário do clube. Lembrando, dia 21 de agosto, o Vasco completa 124 anos. O grande presente do aniversário do nosso clube será a renovação contratual da grande promessa do clube, Andrei Santos. Ele, que ganhava algo em torno de R$10 mil, vai ganhar com esse próximo contrato R$180 mil, uma valorização de mais do que 180%, uma valorização muito grande no contrato do atleta, que hoje vai receber um dos maiores salários do elenco Cruz Maltino. A assinatura deve ser realizada ainda nesta semana para que o Vasco possa anunciar, quem sabe, até mesmo na data do aniversário, dia 21 de agosto, a renovação contratual do nosso CRIA. Sobre a multa rescisória, ainda não foi informada, mas ela será, segundo informações do próprio Lucas Pedrosa, escalonada por gatilhos. O Vasco se sente bem protegido, com relação a isso, e por causa desse motivo vai assinar o contrato desta maneira com o Andrei Santos. A sua antiga multa rescisória, neste primeiro contrato como jogador ainda da base, era de 30 milhões de euros para o mercado do exterior, trazendo para o real algo em torno de 180 milhões de reais. Então, muito provavelmente, este novo contrato deve colocar aí a multa rescisória do atleta na casa dos 300, 400 milhões de reais, o que de fato vale essa grande promessa, não só do Vasco, mas também do futebol brasileiro. E aí, feliz com a notícia, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O Andrei deve renovar nos próximos dias, uma informação que com toda certeza alegra todos nós torcedores vascaínos. E não para por aí, porque tem outra promessa que pode pintar no Vasco da Gama. O atleta Lucas Zuccarello. Para quem não conhece, ele é um jogador do Sport. Ele tem passagens pela seleção brasileira das categorias de base e tem apenas 15 anos. Vai completar 16 neste ano de 2022. Nesta temporada pelo Sport, ele tem 6 partidas pelo Sub-20 e 6 partidas pelo Sub-17. Ele, com 15 anos, já joga no Sub-20 do Sport Recife, para vocês terem noção da qualidade, do talento que tem essa revelação do futebol nordestino. A informação que a gente teve nesta parte da tarde é que o Vasco demonstrou interesse no Lucas Zuccarello para ter o atleta já neste ano de 2022. O clube pernambucano, no caso o Sport, chegou a fazer uma proposta 25% melhor que a que o Vasco fez pela contratação do jogador. Porém, a família está decidida em vir para o Rio de Janeiro por melhores condições de vida e, é claro, até mesmo por uma melhor condição de carreira para o Lucas Zuccarello. O que faz com que hoje o Vasco tenha interesse é o Rodrigo Dias, atual coordenador da base do Clube de Regatas Vasco da Gama, pois foi ele, quando trabalhou no Sport, que trouxe o Lucas Zuccarello, aliás, nesse momento, levou o Lucas Zuccarello ao clube de Recife. Ele é o atual camisa 10 do Sub-17 e uma das maiores promessas do clube de Recife. O atleta, inclusive, já seguiu várias páginas relacionadas ao Vasco pelo Instagram.
Tudo indica que nos próximos dias ele deve estar chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o nosso gigante da colina. Uma informação muito importante, uma informação de fato muito boa, pois, volto a repetir, é uma grande promessa, um jogador de 15 anos que vem para reforçar a nossa base, um jogador de alto nível ainda novo, que já tem contrato com a Adidas, para vocês terem noção do cacife que é esse jogador que vem para reforçar a base forte e ser mais um cria das categorias de base do nosso gigante da colina. É claro, a gente sempre vai estar voltando as informações para o futebol profissional, mas notícias tão boas como essa são importantes serem passadas para você, torcedor vascaíno. E agora, antes de entrar no assunto sobre a constituição oficial da Vasco SAF, eu quero trazer informações importantes sobre o Matheus Nunes, mais conhecido como MT, pois nesta tarde de terça-feira o atleta embarcou para Portugal. O Vasco irá emprestá-lo, MT, por 1 ano ao Santa Clara, clube da primeira divisão do futebol português. Inclusive, nesta parte da tarde, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, os empresários do jogador postaram uma foto com o atleta no aeroporto internacional do Galeão. Apareceram aí nas imagens os agentes da Sete Braga Esportes, Lucas Trindade e Fábio Braga, junto com o pai do atleta, Carlinhos, e também o próprio jogador. O MT, que foi nesta última quinta-feira da semana passada no CT Moacir Barbosa, participou de uma atividade em separado e na sexta-feira foi ao CT para se despedir de todo o elenco Cruz Maltino. Com a camisa do nosso Vasco da Gama, foram 29 partidas e 1 gol marcado, sendo contra o Confiança na última temporada pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhes importantes sobre essas negociações: o empréstimo até o meio do ano que vem, o meio de 2023, com metas que, se forem batidas, será estendido esse empréstimo até o meio de 2024. Se o Santa Clara exercer a opção de compra até o meio do ano que vem, terá que pagar 700 mil euros por 70% do atleta, trazendo para o real algo em torno aí de 4 milhões e 200 mil reais. Porém, se o Santa Clara exercer até 2024, nesse período, de tempo, o Santa Clara terá que pagar 800 mil euros por 85% do passe, no caso dos direitos econômicos do jogador, trazendo aqui para o real algo em torno de 5 milhões de reais. Essa é a situação atual. A gente deseja toda a sorte para o MT, um atleta muito bem prestigiado por pessoas que trabalham diariamente com o jogador, mas que com a camisa do Vasco da Gama, pelo menos dentro de campo, nunca foi o suficiente, nunca demonstrou que de fato poderia dar alegrias ao torcedor, e hoje está de saída para o futebol português por ser um cria. Desejamos toda a sorte ao jogador. E para finalizar o vídeo, falar sobre Vasco SAF, pois nesta tarde de terça, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio usou as redes sociais para anunciar que o Vasco da Gama SAF é uma realidade. A retirada do CNPJ significa, em outras palavras, que a nova empresa, Vasco Sociedade Anônima do Futebol, passa a existir oficialmente. Para vocês terem noção, e é claro, para tirar todas as dúvidas do que irá acontecer agora, nesse primeiro momento, a SAF terá 100% de suas ações pertencentes ao Vasco, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o momento que separa o futebol e realmente, no caso, separa o futebol do clube, e agora há uma Vasco SAF, há uma Vasco Sociedade Anônima do Futebol. E a partir disso, vai começar a transferências dos ativos do Departamento de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama para a SAF, como contrato dos jogadores, membros da comissão técnica que hoje pertencem ao clube e irão pertencer nos próximos dias à Vasco SAF. E há uma grande pergunta: quando a 777 entra no assunto? A informação que a gente tem é que daqui a 2 semanas é que a venda de 70% das ações da Vasco SAF para a 777 será efetuada. E a partir disso, o dinheiro, os 120 milhões de reais, serão aplicados pelo grupo americano. E a partir disso, no caso, salários vão ser pagos, contratações podem começar a ser pensadas para a próxima temporada. O Vasco vai se movimentar mais a fundo no quesito financeiro. E a partir também destas movimentações, a etapa seguinte será o registro da SAF na Federação do Rio e também na CBF. Isso será feito muito provavelmente na semana que vem, para que o Vasco não corra o risco de não poder contar com nenhum atleta para as próximas rodadas, já que na próxima semana o Vasco terá um prazo de 10 dias aí, sem partidas, e vai utilizar esse período para poder inscrever jogadores e não ter, como eu trouxe para vocês, nenhum problema de falta de regularização. Então, é uma expectativa muito grande para que no dia 28, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco possa ter a sua primeira partida contra o Bahia, já sendo uma Vasco Sociedade Anônima do Futebol.
Te empolga, torcedor? Você fica empolgado aí com esta notícia? Deixa clara a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. Uma terça, volto a repetir, muito agitada dentro do nosso clube, e a gente ainda volta amanhã, pela parte da manhã, às 7 horas, com o nosso Acorda Vascão, e como sempre contamos com a sua presença. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter nos assistido até o final, e como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.